Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do canal. Eu sou o Henrique, sou nutricionista para quem aí não me conhecia. Hoje eu vim aqui falar sobre vinagre. Para ser mais específico, já que existem tipos de vinagres, né? Basicamente o que vai mudar é a matéria-prima, o alimento que veio ali a ser usado para gerar aquele vinagre. Então nesse conteúdo aqui eu vou falar sobre o vinagre de vinho tinto. Agora são 17 horas, horário de Brasília, nessa terça-feira. Esse conteúdo está sendo liberado no formato estreia aqui do YouTube, ou seja, eu gravei com antecedência, mas eu estou ao vivo no chat, ao vivo, né? Literalmente ao vivo no chat com vocês. Então, qualquer dúvida, comentário que você que está me assistindo agora, nessa primeira transmissão do conteúdo, né, assim que ele foi lançado, você pode perguntar porque eu vou te responder na hora aqui no chat. Se você estiver assistindo depois da primeira exibição do conteúdo, comente também aqui nos comentários normalmente, né, o que você acha do vídeo, né, depois que você vê até o final, o que você achou do vídeo, alguma dúvida que tenha ficado também você pode perguntar. E aí, esse conteúdo aqui, ele é baseado muito no que? Na ciência. Tem um artigo científico que é do ano de 2019, eu vou colocar aqui embaixo na descrição a fonte, a referência científica, apenas para deixar claro que, olha, o que eu vou trazer aqui de informação é baseado nessa fonte científica aí. Basicamente, né, é um estudo feito em humanos, o que é muito importante, já que às vezes a gente encontra, né, alguns estudos feitos em animais, então não necessariamente aquilo vai se reproduzir se for feito em humanos. Então nesse caso foi um estudo feito em humanos, o que já é ótimo. E aí, qual foi a intervenção? Algumas pessoas usaram o vinagre de vinho tinto por 8 semanas. E havia, né, uma forma de uso que essas pessoas tinham que usar o vinagre. Era de que forma? Eles tinham que usar o vinagre de vinho tinto na quantidade de 2 colheres de sopa diluídos em um copo de água antes de uma refeição, isso 2 vezes ao dia. Vou repetir. A pessoa ia lá, né, fazer uma refeição. Antes, a pessoa fazia o uso de 2 colheres de sopa do vinagre de vinho tinto em um copo com água, tomava esse copo com água com o vinagre e aí depois fazia a refeição. E a pessoa fazia isso 2 vezes por dia durante 8 semanas. E aí houve, né, a análise de alguns parâmetros. Alguns tiveram diferença significativa, outros não. O que eu vou relatar aqui são aqueles que realmente tiveram significativa diferença, ou seja, o que melhorou de fato, tá? Então, antes, se inscreva no canal se você ainda não faz parte. Aqui embaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se e do lado do inscrever-se tem um sino. Clica no sino que vai abrir uma pequena janela com algumas opções. Selecione a opção todas, porque toda vez quando eu postar um novo conteúdo por aqui, você recebe uma notificação, tá? E também outro detalhe, eu fazia terça-feira, né, gente, ao vivo, transmissão ao vivo aqui no canal. Como ultimamente a conexão estava dando alguns probleminhas, ou seja, eu ficava fazendo o ao vivo e ficava aparecendo para mim falhas na conexão, conexão fraca. E aí eu ficava fazendo ao vivo, mas com aquela incerteza de será que estão me ouvindo? Será que eu estou conseguindo passar o conteúdo? Então eu ficava nessa incerteza. Muitas vezes o conteúdo ia, algumas vezes ia com algumas pequenas falhas, cortava um pouco a minha fala. Então assim, para evitar esse tipo de ruído na comunicação, que acaba sendo ruim às vezes para quem está me assistindo e ruim para mim também enquanto ali estou no ao vivo, com essa incerteza de será que as pessoas estão me ouvindo? Será que o que eu estou falando está transmitindo ou não? Então, para evitar isso, no momento a solução que eu encontrei foi, ao invés de eu fazer ao vivo na terça-feira eu vou entregar sempre, até que eu mude, né, gente, isso, mas por enquanto, começando com esse vídeo aqui, eu vou ficar fazendo isso. Eu gravo o conteúdo com antecedência e na terça-feira ele sai no formato estreia, que daí eu consigo estar ao vivo no chat durante a primeira exibição do conteúdo. E aí, por conta disso, eu consigo então deixar aqui com vocês combinado o horário de ser às 17 horas, horário de Brasília, toda terça-feira. Havendo alguma mudança posteriormente, né, eu aviso a vocês. Então espero que vocês aí tenham compreendido e
vamos voltar ao assunto. Então, o vinagre de vinho tinto utilizado no estudo, ele tinha uma acidez de 6%, era o nível de acidez, e na quantidade que essas pessoas usaram, havia um fornecimento de 3,6 gramas de ácido acético por dia. E o ácido acético, né, ele é um grande componente do vinagre, qualquer tipo de vinagre, inclusive é um grande componente benéfico, inclusive. E aí vamos aos resultados, que foram basicamente, né, resultados positivos na questão do controle da glicemia, gente. É muito bacana isso. Antes de eu continuar, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo, porque isso é muito importante para mim. Bom, após esse período de intervenção de 8 semanas, como eu expliquei já aí para vocês, eles verificaram que essas pessoas que utilizaram o vinagre de vinho tinto, com um nível de acidez de 6%, que fornecia 3,6 gramas por dia de ácido acético, eles constataram que essas pessoas tiveram uma redução na glicemia em jejum, tiveram uma redução nos níveis de insulina em jejum e também uma redução do HOMA-IR. Resumindo, essas pessoas tiveram um melhor controle da glicemia e também tiveram uma redução no nível de resistência à insulina. Esses resultados são promissores porque isso traz perspectiva do uso do vinagre. Obviamente que, né, a gente já sabia que o vinagre tinha os seus benefícios, mas a partir do momento que você tem um estudo como esse, que é recente inclusive, que é feito em humanos, a gente consegue validar ainda mais essa questão dos benefícios, né, de um elemento que a gente pode chamar de, né, até mesmo alimento funcional, por que não? Que realmente ele traz benefícios. E, inclusive, nesse quesito, né, de, olha, você pode, por exemplo, fazer um almoço agora, só que como no seu almoço, e aqui eu tô falando, tá, agora algo hipotético, né, como você vai fazer uma refeição de almoço que tem um teor de carboidrato considerável, talvez seja uma estratégia interessante você colocar antes da refeição o consumo do vinagre, ou de repente, né, o vinagre junto da refeição, ou de repente, né, aquela estratégia que algumas pessoas fazem de comer uma saladinha primeiro e depois comer o almoço com outros alimentos. Então aí você poderia usar o que de estratégia? Na saladinha que antecede o almoço, você coloca nessa salada o vinagre, que daí você já prepara o seu organismo, inclusive, para o que você vai comer logo em seguida, e aí você pode ter os benefícios adicionais já conhecidos, né, do vinagre, que é o que? De estimular a secreção gástrica, né? Então você vai ajudar no processo digestivo e tem outros benefícios também, mas aqui eu quis trazer, né, aqueles aspectos nutricionais e, obviamente, né, o que eu enfatizei aqui foram os resultados desse estudo aí, mostrando que, olha, o vinagre pode ser interessante para a questão do controle da glicemia, portanto, quem sabe aí pode ser então vislumbrado como algo interessante na prevenção e, quem sabe, também no tratamento do diabetes. Obviamente que isso daqui, eu deixo bem claro, é importante que você tenha acompanhamento com o nutricionista, não reproduza a forma de uso feita no estudo, porque, por exemplo, eu particularmente acho que a quantidade usada de vinagre no estudo, pensando na prática, no dia a dia, eu considero que não é uma quantidade muito usual, tá? Geralmente, quando a gente fala de vinagre, né, as pessoas usam, sei lá, uma colher de sopa por dia. Nesse caso aí, né, foram 4 colheres de sopa por dia. Então, é importante que você tenha em mente isso, que às vezes, né, nesse estudo o benefício aconteceu com essa quantidade toda de vinagre, mas na vida real também, no dia a dia, a gente pode ter o benefício de controle da glicemia por conta de toda a sua dieta. Então, às vezes, você consumindo um pouquinho de vinagre, ou seja, não necessariamente aquela quantidade toda nesse estudo, um pouquinho de vinagre com outros ingredientes, com outros alimentos ao longo do dia que também possuem esse efeito de ajudar na glicemia, cada um com o seu teor, né, um pouquinho aqui, um pouquinho ali de outro alimento, você consegue ter, às vezes, o mesmo resultado benéfico de ajudar no controle da sua glicemia. Então é importante que vocês entendam que toda a sua alimentação deve estar devidamente equilibrada, bem como ter os seus exames, né, feitos regularmente para que o profissional em questão avalie a necessidade de fazer ajustes. E quais ajustes serão esses?
tem que ter um nutricionista te acompanhando, como eu já expliquei. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e faça as interações como eu já pedi ao longo do vídeo, curta, comente, compartilhe também, porque quando você compartilha, você ajuda para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Pensa aí em alguém que vai se interessar com essas informações e manda essa pessoa assistir, né? Então envie esse conteúdo. E aqui na tela, já no meio, vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você ainda não fez isso, faça. E muito obrigado por você que me assistiu até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.